Fala galera, aqui é Viver de Dividendos. Hoje é dia 10 de outubro de 2019. Nós estamos falando da Alemanha, uma tarde de domingo chuvosa. Por sinal, aqui está começando a ficar frio. Bom, começando não, né? Parece que vai dar uma esquentada aí essa semana, mas a chuvinha acaba baixando um pouco a temperatura. Bom, chega de falar de clima, né? Vamos falar de clima, na verdade, mas de outro clima. Vamos fazer um vídeo hoje sobre balanço comentado. Nós vamos analisar a 3M, vamos ver o último resultado da 3M para a gente entender o que está acontecendo com a empresa. A ideia desse vídeo surgiu a partir de um bate-papo com um leitor no WhatsApp. Ele me mandou uma mensagem perguntando: Viver, você viu o que aconteceu com a 3M? E aí eu peguei e perguntei com ele: calma, eu não consigo ainda ter a capacidade de imaginar o que está passando na sua cabeça. Me diga aí o que você acha que está acontecendo com a 3M, o que você viu que está acontecendo com a 3M. Ele: não, porque a cotação da empresa despencou. Todo esperado. Até eu abri um parênteses aqui antes da gente comentar sobre o balanço da empresa em si, né? Mas só fazer um adendo aqui, né? É muito comum essa posição desse leitor. Eu vejo isso o tempo todo, velho. Tipo assim, acho que 40% das minhas mensagens no WhatsApp que eu respondo é mais ou menos nessa linha de tentar orientar a galera nesse sentido. Porque eu vejo um esforço muito grande do pessoal em acompanhar a cotação. A galera, tipo, segue ali aquela religião mesmo de tá olhando ali cada minutinho no home broker para ver como é que tá indo a cotação do negócio. E eu não consigo entender isso, porque se você for parar para analisar pela lógica da coisa, né? O que move? É a cotação que move o fundamento ou é o fundamento que move a cotação? Então, quando você começa a fazer essas perguntas, você começa a entender que às vezes o cara fica olhando. Ao invés do cara olhar a causa, né, que é o fundamento que movimenta a cotação, ao invés dele olhar a causa, que é o fundamento, ele fica olhando o efeito da coisa. Então, no momento que você começa a observar o efeito, você começa a ter uma ação retardada. Retardada no sentido que eu falo, né, de retardadismo, de mongoloide, não. Mas retardada no sentido de atraso, né? Você começa a ter uma ação atrasada, né? Então você pega sempre um efeito retardado da coisa. E fora que outras questões, né, de psicológico, né? O cara às vezes fica acompanhando isso tanto e acaba se movimentando por um movimento do mercado que às vezes nem sempre é aquilo tudo que o mercado pinta, né? Às vezes o mercado valoriza demais algumas empresas, como às vezes ele desvaloriza demais algumas outras, né? Então, assim, o que a gente tem que tirar dessas conclusões? Primeiro, evite de ficar olhando cotação e principalmente ficar se baseando em ações de acordo com o gráfico da empresa. Isso se você estiver operando para longo prazo. O seu foco é: quero viver de dividendos. Olha o nome do site aqui: eu quero viver de dividendos. Então você vai investir no longo prazo em ações de crescimento de dividendos. Essa é a nossa filosofia aqui no nosso site. Se esse é o seu foco também, então pronto, não há necessidade de você ficar olhando cotação. Se você quer fazer trader de valor, eu até expliquei alguns vídeos aqui sobre trader de valor, explicando como é que funciona. Aí outros 500, aí você vai usar outra estratégia, mas não é a nossa estratégia aqui hoje. Então eu acredito que a maioria da galera que se comunica comigo no WhatsApp tem essa intenção de viver de dividendos, ter uma renda passiva de forma que ele consiga aposentar e viver daquela renda. Então, assim, se a intenção do cara é essa, ele tem que se preocupar primeiramente com os fundamentos e não com a cotação da empresa. Porque eu sempre falo com a galera, falei: galera, se você pagou lá $100 na 3M e você nunca vender a 3M, a 3M continua valendo $100 para você, mesmo que ela esteja valendo na bolsa 150 ou 50, não importa. Ela continua valendo $100, foi o que você pagou. Se ela continuar crescendo dividendo por longos e longos anos, o valor dela para você vai ser os $100, entendeu? Então, não importa a cotação, importa é o fundamento da empresa. Partindo daí, às vezes o cara acaba se baseando na cotação e aí aquele emocional ali acaba levando ele a tomar algumas decisões erradas. Então é bom você se afastar desse conceito aí. Sei que tem muita gente que fala: não, mas eu gosto de ter uma avaliação do que eu compro, que não sei o que, está caro, está barato, não sei o que. Beleza, você pode até usar isso na sua avaliação de aquisição do ativo, mas não fica baseando seus investimentos tudo nisso. O problema é que às vezes o cara começa com esse pensamento e na hora que você vê, toda a operação do cara está girando em torno da cotação. Aí a empresa caiu, ele vende, a empresa subiu, está subindo, ele vai lá e compra. Aí depois não entende por que não saiu do lugar, né? Porque que o patrimônio dele continuou parado lá, estacionado.
Bom, vamos ao que interessa, né? Vamos falar um pouquinho aqui da nossa amiga aqui, 3M, né? Essa garotinha aqui, ela é uma industrial, né? Ou seja, ela vende produtos para a indústria, mas nós vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, o que aconteceu com o mercado? Por que o nosso amigo se desesperou lá com a 3M, né? Bom, vocês podem ver aqui que ela vinha com uma cotação assim bem alta, né? E aí deu uma queda vertiginosa. Provavelmente ele deve ter me ligado em algum momento aqui dessa queda aqui, né? Me ligado não, né? Mandado mensagem, né? Você pode mandar texto ou mensagem, mas não me ligue lá, senão eu te bloqueio. Então, ele deve ter me mandado mensagem em algum momento dessa queda aqui, e aí se desesperou. E aí eu respondi ele em algum canto aqui, depois que a gente fazer o vídeo aí, explicando pra galera sobre o caso da 3M, que é uma empresa que eu tenho aqui na minha carteira. Eu tenho a 3M aqui nas minhas ações, se não me engano, tá aqui, 3M. Comprei ela primeiro em 2014, enfim. Então, aí a gente tem um histórico aí já com a 3M, já na bolsa, aliás, na nossa carteira, né? Então, eu também sou acionista, assim como ele. E a gente tem que ficar preocupado com o balanço, né? Como eu disse. Então, fui dar uma olhada no balanço para entender o porquê, né? É o que eu falei, a causa de ter caído não é porque o balanço não caiu porque a cotação caiu. A cotação caiu porque o balanço veio abaixo do que o mercado esperava. Então, pare de olhar a cotação e olhe o balanço, olhe a causa. Beleza? Então, vamos ao que interessa. Vamos dar uma olhada primeiro aqui. Deixa eu jogar aqui para cima. Nós estamos aí no Morningstar, para quem não conhece esse site. É o site que eu uso aí para fazer as nossas análises aqui de balanço comentado. Bom, vamos dar uma olhada como um todo na 3M e depois eu entro em detalhe no último resultado dela, né? Vamos ao que interessa então. Vamos lá, vamos pegar nossa canetinha aqui, nós vamos falar aqui de 3M, beleza? Nós estamos aí com um histórico aí de 10 anos aí de receita dela, né? Ela começou em 2009 com 23 bilhões, né? Eu comprei ela a primeira vez aqui em 2014. Então a gente vê aí que ela vinha crescendo, né? Ela vinha tendo um bom crescimento. Hoje a 3M na minha carteira é o meu pior ativo na Bolsa Americana. É o meu pior ativo. Então, mas eu não tô desesperado com ela não, entendeu? Vou explicar para vocês o porquê que eu não tô, o que eu vejo dessa coisa toda, entendeu? Mas ela vinha crescendo, aí eu fui e comprei ela aqui. Fiz a primeira compra, o primeiro aporte dela aqui, coloquei ela na minha carteira. Tá, a empresa vinha tendo um bom desempenho, tá vendo? De 23 bilhões subiu para 31 bilhões. Quer dizer, a receita vinha crescendo bem, né? E aí, logo que eu comprei, né? O meu pé frio, né? Já fez com que o resultado dela caísse para 30, depois caiu de novo. E aí, em 2017, ele veio a subir novamente, né? E aí eu peguei e falei assim, pô, bacana, né? Deu uma subida, né? Recuperou. 2018 aqui eu fiz uma nova compra, né? Se não me falha a memória, fiz uma nova compra. Depois tem isso tudo lá no blog, lá, né? Vocês batem lá na MMM, lá no nosso blog, você vai ver todas as compras que eu faço. Eu vou fazendo um track record de tudo que eu vou fazendo na bolsa, eu vou colocando lá no blog. E aí, até o começo do começo do ano, ela tinha dado um bom resultado. Eu peguei e falei assim, pô, vou comprar mais, né? Comprei e fiz uma terceira compra dela aqui. E aí, moral da história, eu tô lá com aqueles 8 mil e poucos K lá. Vamos colocar 8K aqui de real. 8K de real do meu patrimônio investido na 3M. Bom, e aí vocês veem que esse ano aqui é o 2019, né? Esse aqui corresponde ao 2019, mas não tem todos os trimestres, né? É 2 trimestres de 2019 e 2 trimestres de 2018, né? Isso aqui, TTM aqui, significa tipo anualizado aí no Brasil. Então, você vê que esse ano aqui já voltou a cair novamente, né? Comparado com 2018 que tinha de uma recuperação aqui em 2017, 2018 tinha subido de novo e aqui agora voltou a cair. Bom, o que nós podemos olhar aqui a nível de lucro, né? O lucro da empresa, como é que tá indo? 3,1 bilhão de lucro, uma margem até legal, 20% para uma industrial, é uma margem interessante, não é uma margem ruim não. Bom, e aí ela vinha mantendo uma taxa de crescimento do lucro, aqui em 2015 deu uma caída, 16 deu uma recuperada, depois caiu de novo. Você vê que o lucro dela aqui de 2014 para cá
não tem tido uma mesma evolução que tivemos nesse período aqui. Então a gente começa a identificar uma dificuldade na empresa em achar o crescimento aqui desde 2014, entendeu? Então, assim, é uma coisa que você tem que ir observando. Não tem mágica, né, galera? Às vezes vai acontecer isso. Você vai entrar na empresa aqui e no outro ano a empresa vai começar a performar aquilo que você não esperava, né? Isso aí faz parte da Bolsa de Valores, cara. Se eu tivesse bola de cristal aqui em 2014, eu não teria entrado aqui. Não tem como o cara prever, velho. Porque, tipo assim, ela vinha num bons resultados, entendeu? Não tem como o cara prever. Então, assim, isso pode acontecer. Por isso que é importante uma coisa: diversificação. Porque você imagina se eu tivesse todo o meu patrimônio, sei lá, 50% do meu patrimônio na 3M. Igual de vez em quando eu vejo aí a galera mandar mensagem pra mim: pô, Vivi, dá uma olhada na minha carteira de ações. Inclusive, você tem alguma carteira de ações, se quiser que a gente dê uma olhada, vou mandar lá no WhatsApp, demora um pouquinho para responder, mas vai me mandar 50 empresas que não tem como eu analisar, né, cara? Manda uma coisinha que vai mandando aos poucos, né? Manda um pouco, depois manda um pouco. Mas enfim, que a galera às vezes manda, tipo, um mundaréu de empresa aí, como é que eu vou analisar via WhatsApp 50 empresas o cara tem? Eu também só dou uns pitacos lá, né? Tipo, essa daí eu acho interessante, a outra não. Mas tem uns caras que às vezes me mandam, tipo assim, 4 empresas na carteira. Eu falo, não dá, cara, como é que você vai investir com 4 empresas na carteira? Se você dá um vacilo naquilo lá, é 25% do seu patrimônio que vai pro lixo, cara. Você imagina? Não tem condições. Então, por isso que é importante você diversificar. Você pode ver, tem 8K lá nessa menina. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para nossa página aqui, ó. Tem 8K na 3M, mas ela não é uma expressão muito grande da minha carteira. Aqui no alto aqui você acessa a minha carteira, tá vendo aqui, ó, esse menuzinho aqui, ó. Para quem não conhece o blog, fazer um merchan aqui, né? Para quem não conhece o blog, quer saber como investir na Bolsa Americana, a gente tem explicando aqui passo a passo. Tem uma página aqui que chama Primeiros Passos. Ó. A gente explica como que faz você abrir conta, vantagens da nossa corretora que é parceira e como mandar o dinheiro para lá. Para mandar o dinheiro para lá, você tem 2 maneiras de fazer. Via Confidence Câmbio, que é essa daqui, é uma parceira nossa. Você vai entrar lá, vai se cadastrar com o nosso link para dar uma força para o nosso blog e colocar lá Viver de Dividendos no seu cupom de desconto. Aí você vai ganhar um descontão muito interessante. Hoje, atualmente, a Confidence Câmbio é o melhor preço que você vai achar no mercado para poder mandar dinheiro para o exterior, com o meu cupom, né? E nós temos a remessa online. Se você está entrando agora na Bolsa de Valores, a remessa online pode ser mais interessante, porque estão com uma promoção até dezembro agora de 2019, que está zerando o spread para quem está se cadastrando na remessa. Então você está com interesse ali de começar a investir e tal, abrir uma carteira de ações na Bolsa Americana, pode ser interessante ali já entrar na remessa e fazer a sua primeira remessa por lá, porque aí você vai pagar bem menos, entendeu? E aí às vezes você tem aquela situação de tipo, pô, tenho aqui só R$500, Viver, como é que eu faço? A remessa pode te ajudar nisso, porque como ela está zerando o spread, qualquer valor que você mandar tá de boa. Então, para aquele cara que quer começar, mesmo que tenha um valor menor, já usa a remessa que vai mandar com custo de taxa zero. Além dessa questão aí do spread, tem só uma observação. O spread zero deles é só até 12 mil reais, tá? Então, tem um limite ali. Mas temos essas 2 parceiras aí também lá na remessa. Você vai colocar o cupom Viver de Dividendos e cadastra com o nosso link lá para dar uma força, né, cara? Tá curtindo o material aqui de graça, né? Então tenta ajudar também, pelo menos, cadastrando com o link lá nosso e utilizando o nosso cupom, né? Porque aí você paga mais barato e ajuda a gente. Bom, 3M aqui, ó. Vamos lá, tem 12 ações da 3M, 2.100 e poucos dólares, né, da minha carteira em 3M. Dá 1% do meu patrimônio. Então, tipo assim, se eu vacilei ali com a 3M, que é a única que está negativa, né, no meu resultado de ações, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. É a única que eu estou tendo resultado negativo. Então, assim, não vai reconhecer, né, o Face ID não vai reconhecer a minha máscara, né. Mas o resto é tudo positivo, meu amigo. Então tá aí, ó, 3,22 de resultado negativo na 3M. Mas assim, às vezes acontece de você dar esse vacilo aí, e você... Vacilo não, né? Porque, como eu disse, né, não tem bola de cristal, né? Vamos voltar aqui para nossa análise. Então aqui a gente vê aqui o lucro por ação também, que é uma coisa que eu gosto de olhar. Ó, 4,52 e tá aí, praticamente dobrou o número de lucro por ação. Por que que o lucro por ação... Ó, você pode ver que a empresa não conseguiu
aumentar o lucro dela, mas o lucro por ação dobrou, porque ela vem comprando, provavelmente ela deve estar comprando empresa, comprando ações, né? Recomprando as ações, né? Olha aqui para você ver, ó, 707 é o valor que tínhamos de 707 milhões de ações no mercado, agora está com 591. Então, sim, ela recompra as ações e cancela aquelas ações. Então, o que é o recomprar ações para o cara que não entende? Você imagina, você tem um bolo, né? E aí você tem 10 pedaços para dividir. Quer dizer, cada pessoa tem direito a um pedaço do bolo, né? Que é o dividendo, né? Então você tem que dividir aquele dividendo ali para 10 pessoas. Cada um vai ganhar um pedacinho do bolo. O que você faz? Você chega num dos caras do bolo e fala assim: meu amigo, me vende a sua parte do bolo. Aí você vende a parte do bolo pro confeiteiro. O que ele faz? Ele compra a sua parte do bolo e joga fora as suas ações, né? Tipo, cancela ela. Então, ao invés de ele ter que dividir para 10 pessoas, ele passa a dividir para 9. Então, automaticamente, o meu pedaço subiu, o seu pedaço subiu, o do fulano subiu, porque foi tirado um cara que precisava de dividir as ações, entendeu? Então, assim, é uma maneira que a empresa tem de fazer o crescimento do dividendo. Isso é um baita de um retorno. E muitas vezes, o cara às vezes fica tão focado em olhar esse lance da cotação. O cara às vezes olha o dividend yield, o cara olha o PL, essas coisas, mas isso daí não tem como o cara avaliar a recompra de ações através desses indicadores. Por isso que eu falo com vocês, galera, não olha dividend yield, não olha PL, porque isso é maquiado demais, é um indicador muito maquiado. Então não dá para você ter uma noção. Que o cara pega o dividend yield, tá com dividend yield de 3%. Pô, mas beleza, tem 3% de dividend yield e a empresa comprou mais 3% de ação. Recomprou mais 3% de ação. Você tem 6% de ganho. Só que o cara não consegue ver porque ele só fica olhando dividend yield. Então, assim, o cara tem que ter umas manhas aí no mercado para poder conseguir puxar um bom retorno. Bom, o que nós temos para olhar dos dividendos aí da 3M, né? Cara, os dividendos da 3M, maravilha, hein, meu amigo? Ó, 2,4, mais do que dobrou os dividendos. Um baita de um crescimento, né? Então, ela está naquelas empresas que em menos de 10 anos dobram o crescimento, dobram os dividendos. Você imagina se você recebesse um salário hoje e daqui a 10 anos seu salário tivesse dobrado. Dificilmente você vai achar isso aí no mercado comum, né? Então, é uma coisa muito boa, muito interessante esse resultado aí dos dividendos da 3M. E nós temos que olhar também o payout, e aí a gente vai entrar depois no comentário do payout lá na hora que eu estiver analisando o segundo trimestre dela. O payout dela estava com 45%, você vê que ela vem subindo os dividendos, mas vem consumindo muito payout. Então isso aí você tem que ficar atento, porque tem muita empresa que não consegue subir o lucro, o que ela faz? Vai comendo payout, comendo payout, comendo payout. Se a empresa não conseguir retomar o crescimento, isso aqui uma hora vai chegar em 100% e aí vai ter que cortar o dividendo, né? Então não tem lunch free, né? Não tem mágica também, né? Vamos dizer assim, né? Então não tem mágica para se fazer aqui. Uma hora a conta chega. Então normalmente tem situações que a empresa passa por alguma dificuldade. É muito comum a gente ver ela crescer esses dividendos, né? Você vê aqui que teve aí, ó, 37% o menor índice de payout dela e agora está com 67, né? Chegou a 70 o ano passado. Tem crescido muito dividendo, mas eu acho que, tipo assim, na minha visão, eu acho que eles deveriam de dar uma segurada nessa taxa de crescimento dos dividendos, continuar crescendo, mas dar uma segurada para que eles possam retomar os investimentos. Com o que? Fazendo aquisições. Então, tipo, pega aquele dividendo que seria distribuído, continua crescendo, mas tenta focar mais em aquisições. Então, assim, é uma coisa preocupante para você poder tá vendo aí, não é um bom sinal isso daqui. 67% é um patamar seguro ainda. Vamos comentar mais sobre isso, mas 67% ainda é um patamar seguro ainda para crescimento de dividendos. Então foi basicamente isso aí de plano de fundo aqui nesse primeiro momento. Vamos dar uma limpada aqui nesse nosso quadrinho. Vamos descer aqui e analisar mais um pouquinho de coisa aqui embaixo, né? O que a gente pode falar aqui? Como é que está o endividamento da 3M, né? Vamos ver aqui, ó. A gente tem aí o índice combinado de juros, que é esse indicador aqui. Ele serve para você analisar dívidas, né? Tem um artigo aqui no blog explicando, né? Você quer saber como analisar o endividamento de uma empresa. Aí ali no artigo, nesse artigo aqui do primeiros passos aqui, né? Sabinho aqui, você consegue ver ali o artigo explicando como analisar o endividamento de uma empresa.
Bom, ela está com endividamento assim, bem tranquilo. Já teve em situações melhores, né? Como essa daqui com 50 pontos, né? Agora está em 16, mas assim, está muito longe de ser uma dívida preocupante, a dívida da 3M, né? Isso indica pra gente duas coisas, né? Que ela tem money para poder fazer investimentos, né? Conseguir se alavancar, né? De repente no mercado de capitais, pegar um empréstimo, comprar uma outra empresa. Então ela tem grana para isso, entendeu? Então ela pode utilizar, manter um crescimento de dividendos, utilizando o caixa dela e utilizar o financiamento para fazer esses investimentos aí de aquisições. Não é o melhor cenário, mas a administração pode tomar por esse lado. Isso demonstra também que a saúde financeira dela está indo tranquilo, está indo muito boa. Teve situações que estavam melhores, como essa daqui, né? Mas você vê que 10 anos atrás não estava muito diferente de hoje, não. Bom, mas o que significa 16 pontos aí nesse índice combinado de juros, o viver de dividendos? Bom, vamos explicar aqui rapidamente para vocês, como eu sempre explico, né? Esse índice de combinado de juros é o potencial que a empresa tem para pagar a dívida, né? Então, assim, quem idealizou isso daí foi o Benjamin Graham, que, para quem não sabe, era vamos dizer assim, um mentor do Warren Buffett, que talvez a galera conheça mais. Ele dizia o seguinte, cara, que a empresa tem que ter mais do que 5 pontos ali naquela parada para poder ter uma dívida pagável, né, saudável, né? Se a empresa está com 5 e 3 pontos, né, tá nessa faixa aqui, significa que a dívida começa a ser preocupante, né? Então você tem que acender um alerta aqui, né, tipo, o que está acontecendo, né? E se a empresa estiver com menos de 3 pontos, né, menos de 3, aí a dívida já começa a corroer o seu lucro, né? Então, quer dizer, ao invés dele estar pagando você, né, pagando o seu dividendo, ele está pagando o juro do banco. Então, quem está ganhando dinheiro com a empresa é o banco, não você mais. Então, quando a empresa está com menos de 3, você tem que... Opa, tem alguma coisa errada com essa empresa. Beleza? Então, o endividamento aí nós vimos que está tranquilo. Vamos olhar os indicadores de eficiência, porque por ela ser uma industrial, é interessante a gente olhar esses indicadores, né? Dá um bom norte. Mas que indicadores é esse, Vivi? Aqui já é a parte avançada, né? Que é para aquela galera que já saiu da aguinha com açúcar, né? Então, se você ainda está no comecinho ali, dá uma respirada funda aí, mas se preocupa não que você vai entender isso, ó. Tem um artigo aqui, ó, cadê aqui, ó? Avançado, como analisar empresas. É isso aqui, ó, medindo a eficiência da empresa no recebimento de vendas, giro de caixa e suas compras, né? E depois mediu como saber se uma empresa é eficiente. Eficiência é a chave de sucesso. Então você começa a ver que a empresa está tendo dificuldades ali, você pode olhar a eficiência dela, que você vai ver que ela vai começar a perder a eficiência. É um dos sintomas. Então você consegue visualizar antes de uma catástrofe maior, né? Você consegue ter uma noção melhor, né? A gente começa analisando esse camarada aqui, ó, que é os dias que ela leva para pagar, para receber a venda, né? Tipo, vendi agora, quantos dias leva para aquela parada chegar no meu bolso, né? Chegar na minha empresa aqui, né? Então aqui você vê que em 2019 levava 50, agora começou a subir. Subiu para 61, tá vendo? Então assim, ela tá levando mais tempo para receber a venda. Isso é uma perda de eficiência. Aí a gente tem depois os dias que o produto fica no inventário. Tipo, fica no estoque, né, sem ser vendido, né? Quanto tempo leva o produto ser vendido? Você via que no 2009, 10 anos atrás, tinha 85 dias. Chegou a ter 76 aqui, ó, nos melhores resultados aqui. E agora está com 92. Então, assim, tem demorado mais para vender os produtos. Então, ó, demora-se mais para receber quando vende, demora-se mais para sair o produto do meu estoque para o cliente. Então, assim, você vê que tem alguma coisa ali não é assim, vamos dizer, parece que não é um problema só da empresa, né, assim, de balanço, de gasto, de não sei o quê. Você vê que é alguma coisa de mercado, né? Os clientes estão passando por alguma dificuldade na hora de pagar e estão comprando menos, então o estoque está ficando mais agarrado. Isso daí é normal, tá? Uma empresa do setor industrial, é normal ela passar por esses momentos cíclicos, né? Você vai ver que vai ter momentos cíclicos, né? E aqui é o tempo que ela leva para pagar o fornecedor. Então você vê aí que ela antigamente pagava com 41 dias e agora ela paga com 43. Isso aqui, quanto maior, melhor para ela, né? Então se você compra o produto, você pega empresas como, por exemplo, a Amazon, que eu fiz uma análise aqui recente da Amazon, se você não viu o balanço comentado da Amazon, pesquisa lá no nosso blog. Você vai ver que a Amazon, ela tipo, recebe o produto com, sei lá, 2 dias e leva 40 para pagar o fornecedor. Então, tipo, ela consegue com aquele dinheiro que ela pagou o fornecedor girar o caixa ali igual louca
várias vezes, né? Comprar e vender aquele produto várias vezes e vai fazendo ganho em cima daquilo. Então, assim, aqui você vê que ela aumentou um pouco ali, né? Gradativamente aumentou um pouco. E, bom, isso aqui... Não, tá, beleza, é um bom sinal. E agora a gente finaliza aqui essa nossa análise da eficiência com o ciclo de caixa do dinheiro, o ciclo de conversão do dinheiro, né? Que é o giro de caixa, que chama, né, em português. Eu estava tentando caçar o nome da palavra em português. Que basicamente é o seguinte, você tem um item aqui, né? Você fabricou esse itemzinho, aí você botou ele para vender ele na loja, né? Botou lá na loja o item. Aí aquele item foi comprado pelo cliente, né? Você tem um clientinho aqui que foi lá e comprou o item. Aquele cliente leva lá X dias para pagar aquele item. Quando ele paga aquele item, aquele valor que ele comprou, né? Volta para o seu caixa, né? E aí permite com que você compre esse item novamente do fornecedor ou fabrique o item, né? Se você for uma fábrica, né? E aí você começa esse ciclo novamente, né? Esse aqui é o ciclo do dinheiro, que é o momento que o dinheiro saiu daqui para ir para um bem, né? Para uma produção, quanto tempo ele leva para voltar aqui para mim de novo, entendeu? Que é assim que funciona a vida, né? No comércio, né? Então você fica girando ali, né? Aquele dinheiro. Então você vê que antigamente ele levava 94 dias, ou seja, coloquei o investimento, coloquei o dinheiro agora na 3M, 94 dias de volta ele me voltava com ganho, né? Com retorno daquele dinheiro que eu coloquei, com lucro, né? E agora ele tem caído a eficiência e passou para 110, isso é muito ruim, porque você vê que já vinha já numa tendência de alta aí já ao longo dos anos, né? Então você vê que a coisa não está indo muito bem realmente ali pro balanço da 3M, né? Então, a gente teve alguns momentos de melhoras aqui, né? Mas agora, atualmente, estamos aí no pior cenário para nível de eficiência na empresa, né? Então, é uma coisa para a gente observar de atenção no balanço do ativo, no balanço da empresa, né? Então é uma análise assim um pouco mais só para servir de, vamos dizer assim, complemento, né, às nossas conclusões. Você não consegue, tipo, não vou comprar a empresa com a deficiência, mas é tipo assim, serve para te dar um norte, né, como é que está a eficiência da empresa, né. E como eu falei, geralmente se isso aqui começa a degringolar, vai refletir lá em cima, entendeu, no balanço. Então, bom, beleza, a gente já sabe que a 3M tem mantido um bom crescimento de dividendos, apesar de que a eficiência dela não tem correspondido muito bem, né? A gente começa a analisar aqui algumas outras coisas. Eu não sei se eu tenho essa aba aberta aqui. Deixa eu caçar aqui primeiro. Aqui deve ser aqui, não. Não, aqui. Eu faço regularmente um artigo aqui no blog, que eu vou acompanhando aqui no nosso site, né? Tem uma página. Você vai poder ver aqui, ó, lista de empresas de crescimento de dividendos, né? Vamos dar uma olhada, aqui também você acessa essa página por aqui, em algum lugar ela está aqui, lista, bom, enfim, bate aí, aqui, lista de empresas de crescimento de dividendos, ó, na parte avançada, ó. Você vai acessar essa lista aqui, ó, você vai ver que tem, ó, a página é grande, ó, são mais de 1000 empresas lá, ó, muita empresa. Bom, a 3M, eu vou mantendo um registro aqui, né, e atualizo isso aqui frequentemente. Eu fui atualizado agora esse mês, outubro de 2019. Aquele artigo que eu mostrei para vocês ainda nem foi pra rua ainda. Esse vídeo vai depois do artigo, né, aquele artigo vai no meio dessa semana, hein? Mas aqui vocês podem ver que a 3M, ó, tá crescendo dividendos há 61 anos, meu amigo, 61 anos consecutivos que a 3M vem crescendo os dividendos. Então ela é uma daqueles que a gente chama de rei, né, rainha dos dividendos, né. É a empresa, assim, você pega 61 anos, cara, a empresa já passou por muita coisa, é muita guerra, é muito fim de mundo que a empresa passou, né, porque todo ano aí tem um fim de mundo na Bolsa de Valores. Agora acaba a Bolsa de Valores inteira, o mundo inteiro vai acabar. Então, é analista pregando o fim do mundo adoidado, né. E muitas crises cambiais, crises de hiperinflação, crises em mercados mundiais, não sei o quê. E a empresa vem, apesar de todos os contratempos, né, da vida, né,
ela vem mantendo um crescimento de dividendos de 61 anos. Então, tipo assim, é uma empresa que a gente precisa de dar uma atenção a eles, né? Pô, entender, né, pô, o que essa empresa fez que ela conseguiu crescer os lucros de 61 anos. Ela não é uma empresa comum, né? Ela tá assim, as empresas estão aqui. A 3M tá aqui, né? Tá tipo, um topo acima, né? Quando a empresa chega num patamar desse, não é para qualquer um. E tem até um exemplo, né, interessante que eu gostaria de falar com vocês aqui, que é o exemplo dessa menina aqui de cima aqui, ó, que é a Emerson Electric. A Emerson Electric, ela passou por uma situação muito parecida com o que a 3M está passando agora. Vocês pesquisem aí no blog sobre Emerson, que vocês vão entender o que eu estou falando, porque é muito comum a gente ver no momento de crise o pessoal desesperado, né? Tipo, eu vou vender, meu Deus do céu. E a 3M passou por uma situação parecida. Há uns tempos atrás, a 3M estava, a Emerson estava numa situação de balanço muito deteriorado, assim. Eu já tinha ela também há mais tempo na minha carteira. Comecei a analisar o que a empresa estava fazendo, né? O que ela vinha fazendo. Você pode ver que ela veio crescendo dividendo já há 62 anos, né? Um aninho a mais do que a 3M aqui, mas enfim. E aí eu fui observando o que a Emerson vinha fazendo e comecei a observar o que a diretoria vinha fazendo. Pô, quais as medidas que eles estão fazendo para tentar recuperar. Porque você pega uma empresa dessa daqui, que cresce dividendo por tanto tempo, meu amigo, ele não vai crescer 62 anos de dividendo ficando fazendo a mesma receitinha de bolo. Então é uma empresa que ela tem a capacidade de se reinventar. Isso já está no DNA da empresa ali, entendeu? Ela já tem essa cultura de conseguir se adaptar e ir mudando o foco. E aí eu comecei a tentar observar essas medidas sendo feitas na Emerson, né? E aí eu fui vendo que realmente o CEO vinha fazendo medidas. No caso, ele era muito dependente também do mercado industrial. E ele começou a sair do mercado industrial e ir para a parte de automação, né? Então ele partiu para a parte de software, né? Então ele começou a focar na questão de software. E eu peguei e falei assim, pô, cara, software, eu conheço de software, né? Sei que tem uma margem maneira e tal. E, pô, com a penetração que a Emerson tem já no mercado industrial, e ela focou em software de automação industrial, com a penetração que ela tem no mercado industrial, ela pega um software que é comercializado na indústria A, ela pode conseguir vender ele para a indústria B, C, e vai fazer muito mais dinheiro do que o cara em outra empresa lá de software faria se estivesse sozinha, né? Porque ela já tem um market share muito grande nesse segmento industrial. Então, assim, eu pensei, pô, vai estourar. Não deu outra, meu amigo. A Emerson Electric acho que tá acima da Disney em retorno na minha carteira, entendeu? Ela deu uma volta, um turnaround muito bonitinho de se ver. Só que eu já identifiquei isso antes da bomba acontecer. Quando eu vi que a Emerson estava declinando, eu peguei e falei assim, deixa eu ver o que está acontecendo. Eu falei assim, pô, beleza, tá no caminho certo. Comecei a comprar a Emerson. E aí, meu amigo, quando ela estilingou para cima, aí foi bonito de ver. Então, assim, é claro que a gente tem que fazer esses movimentos com um pouco de precaução, né? Não é pra você sair pegando e colocar 30% do seu patrimônio de Emerson, e aí ela não vira a conta, você se ferra. Então você vai colocar lá, você tira ela de 1%, põe 2%, entendeu? Então pronto, qualquer coisa você dobra a posição nela, se ela melhorar, beleza, você tem ali um retorno legal. Mas pode acontecer também, já teve vez já de eu fazer, tá? E a empresa piorar mais ainda, não corresponder. Então é assim, você lê, faz a leitura do que a empresa está fazendo, e tenta torcer para que aquilo dê resultado, né? Porque não é garantido que ela vai comprar, tomar empresa de automação e vai conseguir sair aumentando receita igual louco. Então, pode ser que não aconteça exatamente aquilo, mas é uma coisa que você precisa de estar em mente. Então, a gente tem que analisar a mesma coisa na 3M, ver quais as medidas que a empresa vem fazendo para tentar reverter um pouco esse quadro aí, né? De balanço fragilizado, né? Beleza? Então acho que deu pra... Vou ver aqui, ó. Apagar aqui, pronto. Pra quem não conhece essa listinha aqui, né? Só mostrar pra vocês aqui. No outro post aqui tem um resuminho. São aí, ó, mais de 879 empresas aí listadas ali naquela página ali. E que tem a média de anos aí que elas levam para crescer, né? Então, quando a empresa cresce mais de 25 anos, né? Ela tem uma categoria aqui embaixo aqui, né? Que é, bom, enfim, tem algum lugar aqui.
Acho que tá em algum lugar. Bom, mas não é o foco ficar mostrando essa listagem aqui, mas só te dando uma pequena introdução aí da parada. Vamos fechar esse parênteses aí e vamos voltar para 3M. Bom, vimos ali os resultados de modo geral, agora vamos dar uma debruçada aí no nosso segundo trimestre de 2019 e ver o que aconteceu com a 3M, Viver. A cotação caiu, estou desesperado, o que eu faço? Bom, olha o balanço, vamos lá, né? Bom, antes da gente entrar nos números aqui, né, acho que tem aqui tem um gráficozinho aqui, acho que esse aqui, não sei, acho que esse aqui é melhor. Deixa eu ver. Não, acho que esse aqui vai sintetizar aí pra gente. Onde você pega isso, Viver? Na página da empresa. A galera fica me perguntando, como que você faz? Onde você pega? Quais informações você tira para analisar as empresas? Vê, pô, não tem lugar melhor do que na fonte, cara. Eu tô falando isso desde o começo do vídeo. Vai na fonte da parada, velho. Vai na fonte. Então, tipo, o cara quer analisar balanço com um monte de coisa. Cara, vai na fonte, pega lá o que a empresa publicou, você vai ver que toda empresa tem uma paginazinha ligada à questão dos investidores, entendeu? Investors Resource. Todas elas têm alguma coisa ligada a Investor Relations. Tipo, relações com investidores, sempre tem. No Brasil, você pesquisa por esse termo, e aqui nas empresas americanas você pesquisa por esse termo aqui no Google. Só bater o nome da empresa, esse termozinho, e pronto. Aí você vai achar. E aí sempre elas têm um highlights aí do trimestre. Aí vem com infográfico, vem com um release, alguns colocam um slide e tal, algumas são mais elaboradas do que a outra, mas enfim, dá uma lida lá no balanço do raio da empresa, né? Bom, vamos ao que interessa. Segundo trimestre aí, vamos entender primeiro aí pra gente ver a situação, por que caiu lá, caiu 30%, se não me engano, a 3M, né? Bom, o lucro por ação veio 1,92, ó, deu uma queda de quase 40% no lucro por ação. O lucro por ação foi destruído, né? E aí você tem uma queda aqui do lucro por ação que esses ajustados aqui é o não recorrente, né? Então, tipo assim, tirando os eventos não recorrentes, né, que impactaram aqui ainda mais, o lucro por ação teria caído ainda 28,3, né? Ou seja, mesmo com os não recorrentes, o lucro por ação caiu. Então, quer dizer, realmente o balanço da empresa não veio bom, entendeu? Assim, mesmo com os não recorrentes, deu essa queda, e é uma coisa a se preocupar. A gente tem aqui a parte de receita operacional, né? A margem, né, caiu também um pouco. Nós temos as vendas dele, caiu 2,6%. Você pode ver que o lucro caiu mais, né, do que as vendas, né? Caiu 8,2 bilhões e o impacto de moeda de câmbio foi de 1,8. Essas empresas, elas são muito globais, então elas sempre têm esses impactos aí do câmbio, né? Bom, aí agora aqui a gente vê uma parada interessante que é o nosso resultado aí por setor, né? Você vê que geralmente essas empresas que crescem em dividendo de 60 anos, ela não faz uma coisa só, meu amigo. Muito difícil ela fazer uma coisa só. Porque como eu falei, ela ficar 60 anos crescendo em dividendo com a mesma receitinha de bolo, você não vai achar, é difícil de achar. Pelo menos até hoje eu nunca vi nenhuma empresa que está lá há 60 anos com um único segmento na carteira, né? Você vai ver que elas têm uns braços, né, bem grandes, né? Então elas têm vários segmentos. Então a gente vê aqui que ela tem 4 segmentos. O maior segmento dela é esse daqui, ó, que é a parte industrial, que foi onde ela teve a maior perda, né? Perdeu 5% aí de receita de um ano para o outro, né? De venda, né? Depois a parte de transporte e eletrônicos, também, que é o segundo maior segmento, teve uma queda de 1,2%. E aqui nós tivemos aí 2 segmentos, né? Que é a parte de saúde, que é um segmento que teve um bom resultado, um excelente resultado, 3,5% de crescimento. É um bom resultado, mas o crescimento da saúde não compensou a perda que teve nos outros 2 maiores segmentos dela. E tem a parte de consumo, né? Consumidores, né? Deve ser consumo cliente final, né? Vamos dizer assim, não ligado à indústria, né? Que teve aí um aumento de 0,7%, vamos dizer aí, praticamente veio igual ao do trimestre passado. Então, assim, onde teve o maior impacto aqui foi nesses 2 segmentos aqui, que é onde a maior preocupação, né? Então você tem que analisar esses 2 segmentos para ter uma noção, né? Aqui ela dá uma noção aí pra gente acerca de, aqui ó,
Quanto que ela distribuiu de dividendo? 0,8. Quanto que ela recomprou de ação? Metade do que ela distribuiu de dividendo, entendeu? Então, a gente vê que ela faz investimentos pesados aí em compra de ação. E ela tem feito investimentos em pesquisa e desenvolvimento. É interessante isso daqui, que se você for ver o que a 3M gera de pesquisa e desenvolvimento é muito grande. Ela tem feito pesados investimentos aí em pesquisa e desenvolvimento. O segundo trimestre dela, impacto, né, de vendas aí. Então a gente vê aí que a região do globo onde mais impactou ela foi na Europa, né? E um pedacinho aqui da Ásia, mas aqui, de modo geral, a Europa foi onde foi, vamos dizer assim, a principal responsável por uma queda mais vertiginosa nos resultados, né? Bom. O que nós podemos falar aqui nessa planilha aqui? Deixa eu ver. Aqui eles estão falando algumas mensagens. Aqui, papapá. Bom. Vendas caíram 2,6%. Lucro ajustado, era 3,7, caiu para 2,20, entendeu? A parte de resultado aí das empresas, olha que interessante, né, rapaz? Pra você ver como é que são as coisas. Quem tá aqui como o melhor resultado da menina aí, no mundo inteiro, né? 2,6% a mais de resultado no Brasil, né? Seguido ali na cola pelo Canadá, né? Foram os dois países que representaram aí o melhor resultado aí para a empresa, né? Então aí o Brasil mostrando que está retomando aí a economia do Brasil, né? Para alegria de nós brasileiros, né? A gente teve um resultado negativo aí na China e um positivo no Japão. Um pouco, não chegou a anular o da China, mas enfim, pelo menos não veio negativo de tudo. Mas aqui um destaque positivo aí para o Brasil nos resultados deles. Isso é bom a gente ver o Brasil ali bem posicionado, né? Bom, o que a gente pode falar além disso daqui? Deixa eu ver mais o que. Tem uma paradinha que eu queria falar, não sei se vai ter nesse slide aqui. Mas isso aqui é as vendas, que eu já falei das vendas lá, acho que é esse primeiro aqui. Bom, o que fez um maior impacto aí nesse lucro aqui dele de 2,20 para 3,7, né, que fez essa queda? A gente tem 28 centavos, né, de prejuízo, né, vamos dizer, que é por conta da desconsolidação da Venezuela, né? O que aconteceu? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o Trump tem feito comunismo, né, cara? O comunismo, ele estraga a nossa vida até mesmo quando a gente não tá no país lá. Então, assim, a gente acaba tendo que pagar a conta pelas cagadas que o pessoal da esquerda tá fazendo na Venezuela. Você imagina o Brasil numa situação igual a da Venezuela. Ia ser uma coisa catastrófica, cara. Muito, nossa, ia impactar muito diversas empresas americanas. Então, a gente tem que fazer campanha mesmo aí pro Bolsonaro, porque coisa difícil, velho. O que aconteceu? O Trump tá fazendo uma série de pressões na Venezuela, né? Tá fazendo uma série de sanções. E ele está começando a punir as empresas, não, ele está começando a falar com as empresas americanas que elas têm que sair da Venezuela. Então tem várias empresas que estão saindo da Venezuela. E a 3M já antecipou esse movimento, né? E sabe que vai ter problema lá na Venezuela. Ou seja, isso é um sinal que a 3M está dando pra gente de que o Maduro tão cedo vai sair da Venezuela. Tão cedo. Porque eles não estariam fazendo essa desconsolidação se eles tivessem entendido que o cara teria possibilidade de sair no curto prazo. Então, a coisa é bem complicada na Venezuela e parece que vai ficar de mal a pior lá por um bom tempo. Pelo menos a leitura que a 3M tem feito é essa. O que ela teve que fazer? Ela pegou a unidade da Venezuela dela e deu baixa no balanço. Falou assim, vamos desconsolidar, vou jogar para fora, vou jogar isso aqui no lixo, né? Não tem com que vender essa empresa, né? Não tem quem comprar, quem vai comprar essa bomba lá na Venezuela. E aí ela desconsolidou do balanço, então deu um prejuízo aí de 0,28 por conta. Aí você precisa de entender que às vezes o pessoal fica muito desesperado, como eu falo, focado em cotação, e aí acaba gerando um efeito meio que manada, né? Tipo, um vai atrás do outro, vendendo, aí a cotação vai, despenca. Mas o efeito foi não caixa, tipo, foi 0,28, mas não teve efeito caixa, não saiu 28 centavos do caixa da 3M para poder dar baixa naquilo. Às vezes foi até melhor, né? Porque vai saber, às vezes de repente a Venezuela estava dando prejuízo, e aí, teoricamente no próximo trimestre, sem a Venezuela, vai dar um retorno melhor. Então, é um efeito não caixa no resultado da empresa. Então, fiquem ligados a isso.
também teve 48 centavos por conta de ações regulatórias e tal, que ela vai ser punida e tal. Deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui alguma coisa da Venezuela, para vocês entenderem melhor. Aqui, ó, subsidiária na Venezuela. Net income atribuído, receita líquida. Era uma receita pequena, né, cara? Mas enfim, tá aí, ó, a baixa contábil aí da Venezuela. Então, às vezes, o cara fica desesperado à toa e, tipo, assim, pô, às vezes o efeito o problema no balanço da empresa foi não contábil. É porque a galera analisa muito só o lucro, né? O lucro é muito maquiado, o lucro, né? Então, às vezes, é bom você comparar o caixa, né, com o lucro real para você ter uma noção de como é que anda a evolução do caixa da empresa, né? Bom, agora vamos aos comentários, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, tem mais algumas coisas para falar. Bom, o que a gente precisa de observar na 3M? Nós já vimos que o problema dela realmente deu uma queda de vendas, né? Nos dois setores, né? No setor industrial e no setor de transportes eletrônicos. Nós tivemos uma queda muito grande nessas vendas. O que a empresa vai fazer para poder recuperar essa queda? Depois nós vimos a questão da Venezuela com a desconsolidação lá das operações dela na Venezuela, que ela simplesmente falou assim, não quero mais essa 3M da Venezuela, fiquem com vocês aí, tchau, tô indo embora. E depois tivemos aí a questão de um valor que ela teve que reter no caixa para pagar uma possível multa que ela está tendo. Até ela explica sobre isso daqui, cara. Como é que é o nome dessa multa mesmo, cara? Vou pesquisar para Venezuela aqui que fica mais fácil de achar. Aqui. Essa operação aqui, ATCJA, mas cadê? Vou pesquisar por isso aqui. TCJA. Aqui é tudo no improviso, meu amigo. Aqui é tudo no improviso. Aqui, Venezuela, não é isso que eu queria. Bom, não achei. Tem um estado aí, eu não me lembro direito agora qual que tá metendo o processo neles por conta do... Acho que aqui comenta, cara. Não me lembro onde que eu li isso daí, em algum lugar, rapaz. Vai ter um estado aí que parece que eles tiveram um problema aí com umas questões de máscara respiratória, uma coisa assim, um problema respiratório, alguma coisa na fábrica deles lá que deu treta. Se eu não me engano, acho que eu cheguei a comentar sobre isso no nosso podcast, mas não tenho certeza também se eu comentei. Pode ser que eu esteja confundindo com alguma outra empresa que teve problema parecido. Mas enfim, eu acho que é por conta disso, pelo que eu me lembro de ter lido alguma coisa. Bom. Não é isso aqui não é esse TCJA não, é outra parada. Tô confundindo, esse TCJA é outra coisa. Bom, o que a gente precisa de observar? O que a empresa vem fazendo, como eu falei, o lance da Emerson lá. Lembra da Emerson, que eu comentei agora há pouco no vídeo? Tem que observar quais as medidas a empresa vem fazendo para poder reverter esse quadro negativo. O que a 3M vem fazendo acerca disso? Bom, o que a gente pode ver é aquisições, né? Que é a melhor maneira da empresa aumentar ali o... tem uma parada que eu queria comentar com vocês, ó. Então, aí pra você ver, né? Os caras é muito louco, né, velho? Acho que é aqui mesmo, nesse arquivo mesmo. Eu queria ver sobre quanto que ela tem gastado de pesquisa e desenvolvimento, que tem uma informação que eu me lembrei agora de cabeça interessante. Aqui, deve ser por aqui, ó. Rapaz, tô perdido. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Não vai essa. O R vai ser difícil. Aquele Ezinho ali vai atrapalhar a pesquisa. Mas, enfim, a 3M, ela investe pesado em pesquisa e desenvolvimento, cara. Assim, boa parte aí da receita dela vem por conta desses investimentos aí em pesquisa e desenvolvimento. Você vai observar
no balanço se eu conseguir achar aqui, mas se vocês se eu não conseguir achar aqui nesse vídeo, depois vocês tentam dar uma olhada, quem tiver interessado. Mas ela investe pesado. Se eu não me engano, acho que é 2% de tudo que... de 2% da receita dela é gasto com pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, é um volume bem interessante aí que eles gastam com essa questão de pesquisa e desenvolvimento. Eu nem lembro em qual slide que tá, cara. É fogo, odeio quando eu esqueço as coisas, cara. Mas tem jeito. Só sei que, tipo assim, se eu não me engano, se é 2 ou 5% que eles gastam com pesquisa e desenvolvimento, e cerca de 30% de todo o aumento de receita deles veio de produtos que foram desenvolvidos em menos de 5 anos. Ou seja, é um baita de um resultado que a 3M tem com essa questão de pesquisa e desenvolvimento. Ela investe pesado nessa área e consegue tirar resultados assim bem interessantes. Então, quer dizer, 30% de aumento da receita deles é por conta dessa área de pesquisa e desenvolvimento. Então, é um bom resultado, entendeu? É um bom retorno, uma boa maneira de você fazer com que a empresa... Isso daí corrobora com a questão que eu estou querendo dizer agora, de você observar o que a empresa vem fazendo para poder melhorar o... Eu perdi aqui, literalmente. Se eu não me engano, era nesse arquivo aqui, mas... Enfim, eu não vou ficar caçando aqui não, que senão fica consumindo o tempo de vocês aí também com uma parada que pode ser que talvez eu não ache. Mas também, basicamente, a informação era essa daí mesmo. O que ela vem fazendo além disso, né? Aquisições. Então, é importante a gente observar as aquisições e ver quais as aquisições que ela vem fazendo, né? Então, essa daqui é uma delas, ó. Era uma empresa essa empresa aqui, ela é uma empresa ligada... Ela tinha esse nome aqui, KCI, né? E ela é uma empresa ligada à área clínica, então é o segmento que vem dado melhor resultado lá para eles, né? Então a gente vê aqui os produtos, o catálogo de produtos deles, você vê que são os produtos um pouco industriais, né? Assim, tá na área clínica, né? Mas você vê que é um produto assim ligado um pouco à indústria, né? Uns panos, né? Tipo uns adesivos, até coisa que a 3M tem algumas expertise aí interessantes aí nessa área. Então tem a ver com o case de negócio dele, mas num segmento de saúde, né? Que é um segmento bem rentável. Então a 3M pagou aí 6,7 bilhões aí nessa empresa, né? O valor da empresa de aproximadamente 6,7 bilhões. A empresa teve um crescimento aí de 1,5 bilhão, 5% de crescimento. Quer dizer, é um ativo interessante para eles comprarem, né? Então era uma empresa que chegou a ser listada na bolsa, essa KCI aqui. E vamos ver o resultado que vai dar aí no balanço deles aí, que é uma empresa que eles vão consolidar aí no quarto trimestre. Então, a partir do quarto trimestre, a gente vai começar a ver alguma melhora nos resultados ainda maiores na parte de saúde. Outra empresa que eles compraram foi essa daqui, ó. Tá até no site deles aqui, mas aí eles compraram já no finalzinho do ano passado, né? Mas aí consolida praticamente aí nesse ano ainda, demora um tempinho para consolidar. Que é essa tal de M-Modal aí. É uma empresa que... Deixa eu ver se tem alguma informação dela aqui. Cresceu mais de 10 vezes o EBITDA dela em 12 anos, né? Uma coisa assim. 3 milhões de aquisição... 3 milhões não, né? Ah tá, 3 milhões as ações... Não, 3M estima aquisição de 10 centavos por lucro nos primeiros 12 meses, né? É uma empresa que tem 750 funcionários, base em Pittsburgh. Enfim, depois vocês dão uma olhada aqui para terem uma noção, mas é mais uma empresa aí na área de... Pagaram aí 1 bilhão pela empresa, né? Tá aqui o valor, tava caçando ele. Pagaram 1 bilhão para a empresa. É essa empresa aqui, ó. Basicamente, o que eles fazem? Pelo que eu li por alto, eles trabalham com essa parte de... Já viu quando o médico precisa de armazenar observações da ficha do paciente e tal? Então, ao invés do médico ter que ficar perdendo tempo digitando, ele fala nesse aparelho, o aparelho transcreve e guarda na ficha.
É a primeira empresa é a maior empresa, né, de reconhecimento de fala, né, reconhecimento de voz para a área de saúde, né. Então ela tem diversos clientes aí no mercado americano e o que vai fazer com isso? Fazer com que a 3M entre ainda mais, né, nesse segmento de saúde, né, tenha mais presença nesse segmento de saúde. Então são duas aquisições assim que eu vejo com muito bons olhos, né. Aqui você vê um pouquinho dos produtos, né, que a empresa faz, mas assim são duas aquisições que eu vejo bem interessantes aí para colocar no quadro da 3M. Então assim, eu acho bacana essas aquisições que tem tudo a ver com o core business. E você vê, essa daqui é uma empresa de software, né? Então, assim, talvez até mais interessante, né? Porque tem um software ali por trás. Então, pode ser que o retorno, né, seja maior aí a nível de lucratividade para a 3M. Então, eu tenho visto com bons olhos essas duas aquisições. Tem que acompanhar para ver se a empresa vai continuar fazendo mais aquisições, né? Mas tudo indica que a gente pode ver, pode esperar aí nos próximos trimestres aí novas aquisições aí da 3M aí, mas principalmente focada nessa área de saúde, né? Então é uma coisa que você precisa observar, não só o que a empresa está fazendo, que não adianta ela sair comprando aleatório, né? Por exemplo, se ela estivesse fazendo aquisição na área de indústria ou na área de transporte, que é um setor que você vê que está passando por dificuldade, está difícil dela encontrar venda, aí eu já falaria, pô, cabeçudice do CEO, né? Já vai se afundar mais ainda no setor que está com dificuldade. Então, assim, ele está indo para a estratégia certa, ele está fazendo aquisições numa área que tem uma perspectiva de crescimento maior, que é a área de saúde. Então, é uma área que a longo prazo vai trazer um retorno maior aí para a 3M. Então, a meu ver, as aquisições dele são muito boas. A gente pode esperar que isso daí reverta um pouco, né, essa dependência dela desse setor aí de indústria e transporte, né? E o transporte também deve dar um turnaround, né? Deve dar uma volta por cima depois dos carros elétricos, né? O setor de transporte vem sofrendo muito, né? Quem tem empresa de transporte na carteira, eu tenho algumas lá, já falei sobre isso, que o setor de venda de veículos leves e tal tem tido um momento assim bem ruim de queda, né? Então assim, pode ser que esse setor que retome, e aí tipo, isso daqui vai aí começar a dar frutos, né? Mas essa dependência aí, o importante é ter setores um pouco anticíclicos, né, que é o setor de saúde, para segurar as pontas, né? Agora é um setor bem competitivo, esse setor de saúde, né? Então, você pega indústria, transporte e consumo, né? Eles dependem muito da economia, né? Já o setor de saúde é um pouco mais independente nesse sentido. Então, eu vejo com bons olhos. Se eu vou comprar mais a 3M, é uma boa pergunta, porque eu acho que ela ainda vai cair mais, porque o resultado dela no próximo trimestre, agora esse trimestre que vai vir, ainda não saiu. Mas não vai vir um resultado bom, você pode ter certeza. O próprio CEO já falou, olha gente, até o quarto trimestre é só bomba, só bomba. Então, teoricamente, não vai vir um resultado bom. Os lucros dela vão cair cada vez mais. Então, ela deve ainda dar uma mergulhada ainda mais funda aí nessas cotações que a gente viu lá, deve afundar mais ainda um pouco. Tanto é que a gente vê que desde o momento que teve essa primeira queda aqui, né, ela vem meio que dando uma mergulhada aí. Eu acredito que ela deve dar mais uma mergulhada aí depois no próximo trimestre, aí, quando publicar o novo balanço aí e o balanço não vier de acordo. Você vê, né, o volume que deu aqui, né, galera, tipo, bem acima do normal, né, pessoal vendendo desesperadamente ali, né. Mas, assim, é um ativo que o cara que não tá não tá na 3M, não tá com a 3M na carteira, valeria a pena entrar na 3M? Aí eu já pensaria que, tipo assim, existem outros ativos mais interessantes do que a 3M. O cara que já está posicionado na 3M, de repente, se o cara quer fazer um investimento assim de trade de valor, né? Não é para trade de valor, né? Mas sei lá, se o cara quer aumentar uma posição visando esse resultado de crescimento, aí no caso dê certo, né? Essas novas medidas deles, poderia ser interessante, talvez aí dobrar a posição, né? Se ela já não tiver uma posição muito grande na sua carteira. Se tiver lá com 1%, dobrar para 2%, e esperar para ver o que vai dar. Mas, assim, não recomendaria colocar muita grana na 3M, porque o balanço, apesar de ter tido um resultado que não teve efeito caixa, né, que não impactou no caixa dela, se vocês forem ver aqui, ó, o caixa livre dela, ó, 4,8, ó, 5,3, tá vendo?
Você vê que não teve impacto no caixa esse ano ainda, né? Então, assim, é um efeito que, tipo, não saiu dinheiro do nosso bolso, mas a galera já tá desesperada. Mas se tivesse, tipo assim, se ela tivesse desconsolidado uma unidade, sei lá, desconsolidei a unidade na Austrália, por exemplo. Pô, é um país que pô, tem uma economia maneira e tal. Aí, beleza. No Japão, por exemplo, aí, pô, eu estaria preocupadíssimo. Mas, cara, na Venezuela, meu amigo, cara, dificilmente aquilo lá vai reverter o quadro da Venezuela tão cedo. Então, tipo, eu acho que ela não fez uma coisa muito ruim, não. Já joga fora essa unidade da Venezuela e vão embora, bola pra frente, entendeu? Vamos focar em outros mercados. Então, assim, aí a galera se desespera e sai vendendo igual louco, entendeu? Mas o cara não entende, não lê o balanço, não vê que, tipo assim, pô, não teve efeito caixa, não saiu dinheiro do seu bolso, cara. Só deu baixa contábil na parada, entendeu? Então é uma coisa meio maluca do mercado, né, cara? Mas assim, de modo geral, tem alguns pontos muito negativos no balanço, a gente vê dificuldades dela em encontrar crescimento, e isso sim é preocupante, e a gente tem que estar acompanhando isso de perto. De modo geral, são essas observações que eu tenho para 3M aí. Então, vamos aguardar e acompanhando, e ao longo do tempo a gente volta nesse vídeo aí depois, quem sabe daqui a uns anos aí, né, uns 3 anos aí, falar, aí, eu lembro lá do vídeo 2019 que eu fiz numa noite de domingo chuvosa, falando que a 3M ia recuperar, que não sei o que, por causa daquilo. Ou pode ser que eu volte daqui a 3 anos e fale, pô, lembra daquele vídeo de 2019? A coisa não foi para frente, se afundou mais e a 3M cortou o dividendo. Mas hoje, se você fosse olhar, tá, que eu esqueci de comentar, né? Que eu falei com vocês assim, pô, será que esses 67% aqui é um risco para ela cortar os dividendos? Assim, eu acho que ela está crescendo dividendo numa taxa muito alta, né? Ela está crescendo numa taxa muito alta. Ela poderia dar uma desacelerada nisso, porque senão depois ela vai ficar sem fôlego. Mas, assim, 67% de payout para ela não é uma coisa, assim, preocupante por enquanto no momento, né? Eu acharia começar a ficar preocupante se passasse dos 80%, né? Os 80% aí de payout, aí eu começaria a me preocupar mais. Mas aí, na situação que está hoje, com os investimentos que ela fez e aquilo entrando em dinheiro no caixa dela, eu acredito que ela vai conseguir dar uma recuada de leve aí nesse payout, mas é uma coisa para a gente ir acompanhando. Agora, tipo, não é a primeira vez que ela vai bater 67% de payout, porque você acha que ao longo de 60 anos, você acha que a 3M nunca teve um problema parecido com esse? A ingenuidade sua, né? Então, com certeza, ela já deve ter enfrentado isso. Então, às vezes você olha no passado, né, e você pega e fala assim, caraca, naquela época talvez possa ter até pior, né? Pode ter cenário mais pior do que esse, né? Pior do que esse, né? Mais pior não existe, né? Pior do que esse. Então, pelo menos aqui nos últimos 10 anos não tem, né? Mas ao longo desses 60, né? Pode ser que tenha tido algum cenário mais conturbado. Mas de modo geral eu acho que é tranquilo, tá tranquilo aí, seguro aí, pelo menos por esse ano aí, os dividendos da 3M, talvez aí pro ano que vem aí. Aí o ano que vem ela tem que começar a dar uns sinais aí, alguns trimestres de melhora, né, cara? Não pode, tipo, levar 3, 4 anos, aí isso daqui pode ficar complicado. Por isso que eu falei com vocês, que é uma parada que eu não entraria numa empresa que tivesse nesse momento aqui, entendeu? Por isso que eu falei, o cara que vai entrar na empresa, é preferível ele pegar essa fase aqui, que ela tá começando a retomar, entendeu? Aí você teria que ver algumas sinalizações de melhoras dela, entendeu? Sei lá, tipo assim, porque aqui ela estivesse começando a melhorar, aí você teria que pegar e surfar aí, ó, uns anos aí, numas melhoras boas aí dela. E, infelizmente, eu entrei aqui nesse momento, né, como eu expliquei no vídeo, que é o momento que ela começou a cair de novo, né? Então ela veio assim, empresa industrial é meio assim, né, cara? Ela fica assim, ó, ela vai assim, ó. Então, assim, tem que ter essa consciência também, né? A indústria, ela é meio cíclica, né? Então ela vai, sobe e desce, sobe e desce. Tem que acompanhar essa questão aí. Beleza, galera? Acho que deu pra gente passar aí os principais pontos aí do balanço da 3M. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo um pouco grande, como de costume, né? Mas deu pra gente dar uma descontraída. Lembrando aí, não esquece aí, se você curtiu a 3M, quiser investir na 3M, ou empresas parecidas com a 3M, né? A gente tem parceiros aqui no blog. Nós temos aí a nossa Confidence Câmbio, que é a menor taxa de remessa para você enviar para o exterior, e a remessa online, que está com uma promoção até dezembro aí de 0% para quem vai fazer a primeira remessa lá para o exterior, que ainda não está cadastrado. Então é uma promoção bem interessante.
E nós temos a Drive Wealth, que é a corretora no qual a gente tem a parceria aqui no blog, que a gente recomenda para você estar comprando, fazendo os investimentos aí na Bolsa Americana, abrindo conta nela e operando através dela. Beleza, pessoal? Então deu para passar aí um pente fino aí nos resultados da 3M. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu!